E aí eu combinei com a Joyce que eu deixei. Muito bem, vamos dar início no nosso programa. Estamos conversando, né, pessoal? Como nós já sabemos, sobre os obreiros da vida eterna, que são, na realidade, os trabalhadores que conosco participam, nos auxiliam, nos preparam para uma realidade que é totalmente nova para nós, que diz respeito à nossa vida no mundo maior. Logicamente, né? Se a gente for falar assim, vamos fazer um passeio na vida maior, todo mundo fala, opa, não, eu vou esperar a hora. Tá certo. Nos esquecendo que fazemos esse passeio todas as noites. Então, isso é uma coisa que faz parte da realidade da nossa vida, o tempo todo. Mas tem uma série de coisas, uma série de traumas que trazemos ao longo das várias encarnações que não nos permitem a gente encarar isso de uma forma mais positiva. Mas esse estudo nosso já nos ajuda. E no consultório com o Dr. André Luiz, esses trabalhadores da vida eterna, da imortalidade da alma, também estão preparados para nos ajudar. Então, hoje nós vamos ver o desencarne de Dimas na segunda aula. Os personagens são André Luiz, Fabriciano, Instrutor Jerônimo, Luciana, Padre Hipólito e Dimas. O Fabriciano é um novo participante que ele vai nos ajudar muito no conteúdo. E os capítulos, ou o capítulo é Prestando Assistência, que tem uma realidade muito interessante para a gente olhar, dentro já dessa visão de que nós não somos só um corpo físico, que as nossas energias, né, os nossos pensamentos interferem nas nossas relações, apesar da gente não ver, mas muitas vezes a gente pode sentir. Então, na semana passada, nós deixamos o grupo de Jerônimo se preparando para levar Dimas para a casa de Fabiano, casa transitória de Fabiano. Então, nessa sequência, tem toda uma série de coisas que ainda tem que ser feitas para que eles possam ir para lá, né? Então vamos lá. Meus companheiros de missão, né, que é o Jerônimo, o Padre Hipólito, a Luciana, reservaram-se para o esforço no dia imediato, que seria transportar Dimas até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Quer dizer, eles estavam querendo, preocupados, como é que vai ser isso? Mas o André Luiz estava curioso com outras coisas, né? Desembaraçando-me dos laços físicos quando ele morreu, né, noutro tempo, não conseguira fazer observações e o choque sensorial no transe impedira minha análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a situação era outra. Então, quando ele morreu, ele estava envolvido mentalmente, envolvido na coisa, então ele não conseguiu prestar atenção de forma que ele pudesse elucidar, seja lá quem fosse, né? Mas agora é diferente, agora ele estava assistindo o processo todinho de perto, né? E ele poderia ajudar de outra maneira. Expus o meu propósito de aprender a Jerônimo e recebi dele a permissão. O consentimento representava preciosa conquista, pois constituía liberdade instrutiva com responsabilidade e consciência. Então você veja, ele perguntou para o Jerônimo, Jerônimo, como é que eu posso ficar aqui ligado aqui no processo todinho? Você me consente? Ele falou, pode ficar aí, beleza. Vai ser bom para você, vai ser bom para todo o programa seu de instrução, né? Porque o André Luiz ele passa uma série de informações para nós ao longo das vários livros, né, que eu não me lembro agora, mas parece que são em torno de 10 ou até mais. Mas ele fala, ó, com responsabilidade e consciência. Isso é muito importante, porque vai interferir na conscientização das pessoas. Deixando a casa transitória em plena noite, em breve, estava no ambiente doméstico de Dimas e aí ele entrou. Essa conversa que eles tiveram, pessoal, porque eles terminaram de ajudar ali o Dimas, né? No início do transe, e deixaram o Dimas com a mãe. Eles foram para a casa transitória, porque ir para a casa transitória e voltar para eles é rápido, em função da condição espiritual deles. Então André Luiz conversou lá com as pessoas e voltou para casa, para o ambiente doméstico. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes. Não havia defesa articulada e havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Então vocês vejam bem, a casa do Dimas no velório, porque nós estamos falando aqui do velório, né? Estava com as pessoas num processo do velório normal.
amigos, simpatizantes, vizinhos, amigo da mãe, amigo do pai, amigo do irmão, amigo da esposa. Todo mundo estava lá e não havia nenhum processo vibratório de defesa na casa do Dimas, em função da própria, eu acredito, em função do próprio trabalho que ele realizava, né? Ele tinha uma dedicação ao trabalho, a ajudar as pessoas, então mantinha a casa dele de uma certa forma com uma energia que já ela por si só já procedia uma defesa, uma proteção para o lar. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras ao corpo, pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora que o assistia. Então a mãe estava lá cuidando dele. Ele não estava lá grudado no corpo, não, pessoal. Ele estava num outro local. Dentro do espaço, lá, lógico, né? A nobre matona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Apresentou a quem chegou lá na dimensão espiritual, é óbvio, né? Fabriciano, um dos representantes, se interessou pelos informes atinentes ao desenlace e relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Então, o Fabriciano foi um dos que chegou, né? E o André Luiz relatou para ele tudo o que tinha se passado. Em seguida, explicou-se o Fabriciano. Sempre tive admiração por Dimas. Sempre tive admiração sincera por Dimas, por atuar com ele atendendo aos necessitados nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro e leal irmão. Surpreso, indaguei, né, o André Luiz. Há, desse modo, comissão de colaboração permanente para os médios em geral? Aí ele responde, né? Não me reporta a generalidade, mesmo porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Então você veja bem, pessoal, todo mundo que atua sempre mantém uma energia, uma vibração. Ele era um médium, trabalhava mediunicamente, né? Mas ele era um médico porque ele era médium porque mediunidade é um título do serviço. O cara pode ser um médium psicofone, pode ser um médium passista, pode ser uma pessoa que faz reuniões públicas e aí um certo grau de mediunidade, e assim sucessivamente. Não é por isso que haveria uma situação alterada, né? Não estabelece um conjunto de cooperação para os médios em geral, apenas aqueles que já estão envolvidos no serviço. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa e da observação. Experimentam a luta construtiva, mas a primeira dificuldade abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Então significa o seguinte, pessoal: tem muita gente que é chamada, que começa a atuar numa casa espírita, mas em função do trabalho da mediunidade e outras coisas, que começam a dar para a pessoa determinadas experiências, que a gente pode chamar de dificuldades, né? Eles abandonam os compromissos assumidos rapidamente, né? Ou seja, você está preparado para uma atuação consciente dentro de uma instituição, porque isso não precisa ser só dentro da instituição espírita. Dentro de uma instituição que procura ajudar os outros, sempre ele está envolvido em situações angustiosas e, vamos dizer assim, arriscadas, né, como ele fala aqui. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, não se sabem quando estão dispostos a servir, se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação, se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para a materialização. Então, essas situações todas de exigência daquele que começa, se ele está numa instituição católica, numa evangélica, a questão, às vezes, do contato com a pessoa que necessita, da pessoa que é mais pobre, da pessoa que tem exigências, apesar dele precisar das coisas, muitas pessoas que são auxiliadas têm uma série de exigências, elas se sentem vitimadas de uma série de coisas. Tudo isso são fatores que prejudicam a pessoa. Se é numa instituição espírita, ainda entram esses aspectos das intuições, e quando você é médio de um determinado tipo de trabalho, você quer um outro tipo. Se você tem uma característica, você quer outra, e assim sucessivamente. São exigências normais que dizem respeito a todas as atividades nossas. Se você trabalha numa empresa, porém, aliás, se você trabalha numa empresa também, a situação é a mesma. A gente quer sempre uma situação diferente, né? E essa situação diferente faz com que a gente tenha exigências que muitas vezes não coadunam aí com o equilíbrio, seja de qual atividade for que a gente fizer parte. Escutei as observações sensatas do novo amigo e passei a considerações íntimas. Por que se formar expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral?
Fabriciano, demonstrando conhecimentos elevados e condição superior, e evidenciando extrema acuidade perceptiva, acrescentou: não obstante nossa amizade ao médium, isso não é suficiente para acompanhar o transe nem proporcionar-lhe repouso. A palestra conduzia-se a interessante ângulo do problema da morte e, sendo assim, interroguei-lhe sobre o que já sabia, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Nem todas. Todos os fenômenos de decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Então, essas expedições todas, pessoal, elas estão à disposição de quem está envolvida no trabalho, no serviço ativo, bastante tempo. Então a gente começa a pensar, puxa, então eu tenho que entrar num centro espírita para poder ter uma proteção no meu desencarne, essas coisas todas. Não. O que faz com que a pessoa receba significa que ela está envolvida com uma coisa positiva, uma ação positiva que pode ser tanto individual por parte da pessoa ou da família, como ela fazer parte de grupos de trabalho que existem em todas as religiões. Então é isso que define. Porque se eu não estou numa casa espírita, aquelas situações todas que foram citadas agora há pouco são exigências. Ah, eu parei de fazer visita porque você vai na casa do pessoal, tá todo mundo sujo, tá um fedor, eles bebem, etc, etc. Ah, eu faço parte de um agrupamento católico, eu tenho uma série de exigências. Ah, eu faço parte de um agrupamento espírita, eu tenho uma série de exigências. Eu faço parte de um agrupamento evangélico, eu tenho uma série de exigências. Eu não consigo, eu fico meio perdido. Então, essas situações é que definem se a gente vai ter um apoio dessa grandeza, desse volume ou dessa qualidade. Isso é que vai definir. Então, a gente pode ficar tranquilo desde que a gente consiga, de alguma maneira, ser útil ao nosso semelhante. Todavia, não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual, de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? A outra pergunta, né? Será que tem gente que essencialmente bondosa, que se liberta sozinho, né? Sem estar envolvido ou envolvido em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que ninguém ajude? E acrescentando para fazer-me mais claro, vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado do grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Ficou mais claro para a gente entender, né? Riu-se Fabriciano e com franqueza retrucou: isso poderia acontecer, temos precedentes. Mas de maneira geral ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso. No fundo são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Então, ele vai citar um exemplo aqui para a gente poder entender como há precedentes, né? Como há situações que fogem a isso aí. Na semana finda, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora jovem foi ligada e dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos. Pequenas rugas entre ela e o esposo bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Então vamos lá. Era uma senhora respeitável, jovem, e ela fazia parte de uma dedicada corrente de serviço, organizada por uns amigos. Ok? Bom, ela particularmente tinha um problema de dificuldades com o próprio esposo, rusga, aquelas discussões e tal, e a partir daí ela passou a maldizer a vida dela. E aí, derivando para maldizer, o meu marido é assim, todos os homens são assim, a humanidade está perdida. Então ela começou a mostrar um certo grau de exagero. Pela cólera e intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira. Então você veja bem, ela sendo uma pessoa que ela já tinha ideia, como ele falou, dedicada à corrente de serviço. Era uma corrente ligada à espiritualidade, ao conhecimento da vida após a morte. Vamos resumir assim, uma vivência espiritualista, né? Criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio indireto.
Conhecia os amigos espirituais e, longe de compreender-lhes os conselhos e as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentre as admoestações salutares que lhe abraçavam. Ela conhecia os amigos espirituais e não conseguia compreender os conselhos deles, as palavras de consolação no meio das admoestações, simplificando, em meio das bronquinhas que levava de leve, que eram saudáveis. Ela, minha filha, não faça isso, você está se prejudicando, não é assim que funcionam as coisas, a gente tem que aprender a viver, você está casado com ele, tem um motivo, e assim, 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 procurando, né? Aconselhar a pessoa para ela fugir desse estado vibratório da cólera e intemperança mental. Criou uma ideia fixa, olha só como é que é. Então ela pensava nisso o tempo todo. Eu não quero mais, todo mundo é difícil, meu marido é difícil, os maridos das minhas amigas são difíceis, etc, etc. E foi criando essa fixação mental. E tanto pediu a morte, insistindo entre a mágoa e a irritação presentes, então ela ficou o tempo todo solicitando aquilo, insistentemente, entre uma energia de mágoa e irritação persistente, que veio a desencarnar de icterícia complicada por simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Então você veja bem, apesar de tudo isso, ela era caridosa, mas na mesma proporção era ingênua. E inconsciente de que nós temos todo um conjunto que tanto irradia. Que conjunto é esse? Corpo físico, perispírito, campo da aura, que é o campo de energia nosso, e o nosso espírito. E ela tendo esses aparatos todos em si, essas estruturas todos nós temos, ela começou a movimentar essas energias num processo de muita força, de muita insistência, e acabou desencarnando. Por quê? Ela já devia ter nela o embrião da icterícia, e aí bastou um surto gripal para desencarnar. Essa icterícia poderia ser uma coisa que apareceria no fim da vida dela, mas ela começou a viver dentro dessa energia de mágoa e irritação, e aí isso troço veio destravando todas essas coisas que estão dentro de cada um de nós, trazidas pelas nossas vivências anteriores, aguardando o momento de causar. Você está afirmando, Vanessa? Não estou afirmando, é uma possibilidade de causar uma situação que ela acelerou, que foi da morte. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Era boa, era presente, era trabalhadora. Mas em função de ter recebido muita informação, em função de ter sido orientada várias vezes, em função de ser temperamental, chegou a essa condição. E depois do desencarne não recebeu qualquer autorização, não foi dada para quem gostava dela, porque o fato da gente, eu falei isso já algumas encontros nossos anteriores, o fato da pessoa ser uma pessoa difícil ou estar num momento difícil não significa que as pessoas não gostam dela. Então ela deveria ter muita gente que gostava dela, muita gente assim, disposta a poder auxiliar, mas ninguém teve autorização para dar a ela descanso e muito menos auxílio espiritual. Os benfeitores de nossa esfera, apesar da eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas, ou seja, quando ela desencarnou, o que puderam fazer por ela foi ela não ficar ali vendo o corpo dela entrar em decomposição. E aí, que já estava ali há 2 dias, né, em condições impressionantes e tristes. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada, o diretor da comissão de serviço, a que se filiara a imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Então vocês vejam, né, pessoal, como é importante a gente entender. Aí muitos podem pensar assim, poxa, mas e se eu não tenho ninguém para mim? Se eu começo a ter esse tipo de pensamento e ninguém fala comigo?
Eu não sou espírita, eu nunca falei com o espírito não fala comigo. Como é que é isso? Esses encontros, pessoal, eles ocorrem no momento do sono. Muitas vezes no momento do sono a gente é elucidado, esclarecido, ajudado, tratado, como a gente viu lá no caso deles antes deles desencarnar, lembra? Foram todos levados para lá e eles foram preparados para poder enfrentar o desencarne. Agora, os nossos problemas, pessoal, muitas vezes eles são tratados pela espiritualidade durante o momento do sono, só que a gente não dá valor a isso, não reconhece isso, não presta atenção para ver se houve uma melhora. A gente, quando acorda, a gente não analisa, poxa, como é que eu estou hoje? Eu estou triste, eu estou. Pois é, então pode ser que eu tenha, durante essa noite, tenha tido uma relação ruim, uma relação de discussão, ou talvez até uma relação de tratamento, e que eu estou no meio do tratamento, então eu não estou totalmente fortalecido. Ou então eu acordo bem e falo, puxa vida, descansei muito essa noite. Então, você pode ter descansado porque você foi útil durante a noite, porque você foi tratado durante a noite, porque você teve encontro bom durante a noite, teve discussões positivas durante a noite, troca de informações positivas. Então, tudo isso determina o nosso despertar. Mas a gente não tem a menor conscientização, a gente não presta atenção nesses detalhes. Então, no caso dela, ela recebeu muitas informações e nós recebemos muitas informações. Se a gente tiver consciência, a gente pode ir superando isso, de forma a nos ver preparados para não viver uma situação como essa senhora viveu. A elucidação atingira-me fundo, né, o André Luiz pensou. A informação me esclareceu sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Exatamente. Então, a cada um segundo as suas obras. É isso que ele quis dizer aí. A lei divina, de fato, é perfeita nos fundamentos e é harmoniosa nas suas aplicações. Tudo depende da nossa vontade. E ela tem que ser uma vontade positiva, não uma vontade negativa, como foi o caso dessa senhora. Ela tinha muita vontade. Só que ela colocou a vontade a serviço de ter um problema, de morrer. E olha só como ela tinha. Ela conseguiu. Né? E Fabriciana aduz. Não há paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa antes de tudo merecê-lo. Tá vendo aí? As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou acariciando-lhe a fronte. Nosso amigo repousa agora. Terminada a tormenta das provas incessantes, está enfraquecido. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida exigir-lhe da alma até o fim. Ou seja, a dedicação dele, né? A mediunidade, o esforço de visitar, o esforço de ser útil, o esforço de cuidar da família, o esforço de ser um bom profissional, tudo isso foi exigindo da alma dele até o final. Todavia plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Felizmente, aventou a genitora, satisfeita, ele vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligavam ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, seria muito mais fácil o restabelecimento integral. O que ela estava querendo dizer? Estava olhando os encarnados presentes, né? Porque a movimentação do velório, todos nós temos experiência com ela. Como é que ela se procede, né? Como é que ela acaba acontecendo. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para restauração muito rápida. Olha só, olha só, pessoal. Cada vez que um chegava perto do caixão, no processo de tristeza, de sofrimento, né? Ele era chamado aí de novo para junto do corpo. E isso prejudicava a restauração espiritual dele. Todas as vezes que alguém se aproxima, seja quem for, chorando realmente ou abalado emocionalmente, traz esse prejuízo para a pessoa que está desencarnada.
todas as vezes. Não precisa ter dúvida disso não, pessoal. É lamentável, diz Fabriciano, que nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada para aquela hora. O Dimas, pessoal, naquele momento ele estava sem o corpo físico, então as energias que irradiam do corpo dele, o corpo espiritual dele é altamente energético, altamente sensível. Então, nesse momento, os nossos pensamentos, as nossas energias agridem ou ajudam a pessoa a desencarnar de forma decisiva, de forma muito intensa. Então, esse é um dos resultados, ó. Chegava emocionalmente abalado, ligado a ele pelos laços, muitas vezes, do parentesco, ou da amizade, ou do conhecimento, e isso tudo produzia já um efeito nele. E aí ele prossegue. Em vista disso, diz a genitora, conformada, insisto para que Dimas durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Então, por isso que ela estava justificando o fato dela manter ele, né, o máximo possível em repouso ali, dormindo. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantendo em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Então você veja bem, ele já está falando que as imagens evocadas das palestras, das conversas todas que estão acontecendo ali no velório, fazem com que ele se movimente. No momento em que ele está, logo após ele fazer a visão panorâmica. O que é a visão panorâmica, pessoal? É o mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência que acabou. Ou seja, depois que a gente morre, pessoal, a gente vê como se fosse uma espécie de um filme de toda a nossa existência passada de forma rápida, e aquilo para nós funciona como se fosse uma visão de toda a nossa vida, da coisa boa, das coisas ruins, das coisas mais ou menos, dos desajustes, das coisas boas que fizemos, tudo a gente vê. Como isso é um fato conhecido, né? Como isso é um fato que ocorre, aí cada religião tem a sua interpretação do fato. E muitas vezes a Igreja Católica diz que isso é justamente aquilo que é chamado de julgamento. Porque a pessoa passa a ver tudo aquilo, e como a gente está num estado de inconsciência, de semi-inconsciência, a gente passa por aquilo e fala, gente, eu estou sendo julgado das coisas que eu fiz, o que será que vai acontecer comigo? Né? Então aí, isso nada mais é do que uma visão panorâmica, a possibilidade de a gente poder ter uma visão rápida da vida da gente. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumam com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Vocês entenderam, pessoal? Ou seja, as pessoas às vezes começam a contar fatos da vida da pessoa que desencarnou com tal intensidade que muitas vezes até os espíritos que fizeram parte desses fatos e que estão desencarnados se apresentam no local. Então vamos ver aqui o caso, né? As afirmações ouvidas incitaram minha curiosidade e Fabriciano, desejando proporcionar-me experiência direta, aconselhou: observe alguns minutos na sala contígua onde os despojos recebem a visitação. Obedeci. O velório apresentava um aspecto casual, flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. Ou seja, perto do corpo, né, todo mundo ali quietinho e tal, circunspecção, reserva. A distância maior, ou seja, a poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotório vibrante em torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Muito bem, se a gente observar, ocorre. Acerquei-me da roda compacta que falava a respeito dele. Então o André Luiz pega e se aproxima de uma roda dessa de pessoas conversando a respeito da vida dele. Aí vamos ver. Certo rapaz dirigiu-se a cavalheiro muito idoso perguntando: Coronel, recebeu a conta? Ou seja, ele pergunta para um senhor, né, se o Dimas pagou uma coisa que estava devendo para ele. Por enquanto não, respondeu o velhote, preparando fumo de rolo, mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não olvidarão, ou seja, esquecerão o compromisso paterno. Questão de tempo.
Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido, o coronel prosseguiu, né? Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Isso, então vocês entenderam, né? Apesar do cara ter invocado a questão dos débitos, né, com uma certa estranheza, com uma certa reserva, com uma certa não encontro a palavra aqui, mas enfim, ele estava ali fazendo uma menção não muito positiva. O senhor acreditava que iria pagar e ele pronunciava coisas positivas a respeito do Dimas, né? Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna num grupo superior a 3 pessoas encarnadas. Isso é um fato, né? Eu deveria ter colocado em negrito isso aqui, porque isso é uma verdade, né? A gente não consegue. Principalmente nos dias de hoje, né? Que as redes sociais colocam todas as informações que a gente mesmo coloca lá nos assuntos do dia a dia que muitas vezes a pessoa nem conhece, né? O comentarista modificou o diapasão da voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom de confidencial. Olha só, ele ainda olhou para o corpo, né? Quer dizer, ele estabeleceu uma conexão, né? Ele mentalizou, olhou para a pessoa, né? Fixou-se na pessoa. Poucos homens foram de boca segura como ele. Conheci Dimas faz muitos anos e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para juízes da terra. Acendeu o cigarro, né, que ele estava preparando, e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: Nunca souberam? Aí ele começa. O pessoal fala que não, né? Mesmo? O que foi que aconteceu? Aquela coisa, né? Curioso, todo mundo curioso. Vai para 30 anos, continuou Dimas, residia ao lado de nobre família que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade. Desse grupo doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Ou seja, devia ser alguém que detinha ali uma capacidade de, ou administrava, ou tinha muitos recursos, que empregava muita gente, enfim, era uma família que era bem conceituada e tinha uma condição financeira, né? O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos promenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Então você veja bem, o cara, para contar, ele entrou nos detalhes, pessoal. Ele falou nome, relacionou data, ou seja, ele trouxe uma reportagem bem clara da situação. E tudo isso que ele está fazendo está emitindo uma energia, está emitindo uma vibração. E aí ele está conectando com as pessoas que ele está contando, e essas pessoas também, pela curiosidade, começam a ficar cada vez mais. Mas me conta mais, me fala mais, o que foi que aconteceu? Mas só isso mesmo? E que roupa que estava usando? Você pode ver que a gente tem essas curiosidades todas, né? Certa noite pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan ia continuar a marcha, quando reparou que alguém lhe observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Então era aquele famoso caso, né? Alguém sai com uma mulher que não é a mulher da pessoa, aquela coisa toda que é comum, mas que a gente adora saber, essas coisas todas, né? Era modestíssimo operário que talvez estivesse ali por força de circunstância. O político alcançou num salto, aproximou-se do espectador, interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde: Doutor, não estou espiando, juro-lhe, pois morrerá de qualquer modo. Agarrou pelo paletó e acentuou: Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, tenho mulher e filhos. Não valeu a vítima suplicar, porque um homem terrível tomou a arma e atingiu-lhe o coração, afastando-se. Dimas, observando a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino que reconheceu. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, morreu. Chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele nada revelou.
Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado. O caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, preferiu o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. Isso nos dias de hoje é impensável, né, pessoal? A gente filma, a gente pega depoimento, a gente chega o repórter, a gente que faz fila para poder contar. É completamente ao contrário. Mas a gente não deve fazer isso, mas a gente viu, a gente não tem que entregar a pessoa. Pois é, vamos ver, né? Vamos ver. O narrador fixava os despojos e acentuava. Não conhecia homem mais discreto. Certo ouvinte indagou Bejeiro, mas, coronel, como veio a saber dessas particularidades? O interpelado fez um gesto e acrescentou: vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., falecido, ouvindo-o em confissão, contou-me o fato. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou apagando o cigarro. Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Nesse momento, horrível figura surgiu de outros não menos monstruosos. Nesse momento, horrível figura, seguida de outros não menos monstruosos, surgiu de inesperado. Muito bem, então eles estão conversando ali, pessoal. Quando ele acabou de fazer esse comentário, surge uma turma de espíritos desencarnados, sendo que tinha uma figura central, que tinha uma horrível figura, e que estava junto com esse grupo. Acercando-se do leviano comentador, ou seja, do coronel, ouviu-lhe ainda as últimas palavras, sacudindo e gritou: sou eu o assassino, que quer você de mim? Por que me chama? É juiz? O narrador não enxergava o que via, mas seu corpo foi atingido por involuntária estremeção que arrancou o abafado riso dos presentes. Então vocês vejam, pessoal, ele fez todo um processo de evocação parecido com aqueles que a gente viu no curso do semestre passado. Ele só não gritava, né? Mas ele contava com tantos detalhes, datas, situações, que aí ele nada mais fez do que evocar a figura dessa pessoa que matou. Aí estava todo mundo pensando, poxa, pois é, ele foi um ator, ele tinha que ter sido preso, né? Pois é, ele não foi preso. Mas o que, que aconteceu? Ele não escapou da justiça divina. Será que tinha que ser o Dimas, que deveria ser o algoz dele? Fala, não, foi ele que matou sim, vai pra cadeia, sem vergonha. Nós temos que proteger, ele pode matar mais alguém, que são todos os raciocínios que nós temos, esquecendo que existe uma justiça divina. O narrador não enxergava o que eu via, mas seu corpo foi atingido por involuntária extremação. Então, essa situação foi tão forte que o espírito, ao se aproximar dele com tanta energia, movimentou as energias do coronel e movimentou inclusive o seu corpo físico. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na peça improvisada, ou seja, no velório, né, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconhecendo-o, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois tu também vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta como véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontro a vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me, tenha compaixão, deve saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Então você veja bem, pessoal, por que ele tomou essa atitude, que não ficou sem julgamento, que não ficou sem o devido resgate, porque olha a situação que ele vive, totalmente miserável, totalmente horrível nas suas expressões, no seu corpo espiritual. E ele tinha uma energia positiva para com o Dimas, tanto é que ele se aproximou do corpo e não deu nenhuma reação no Dimas. O Dimas não teve nenhuma reação, porque a aproximação dele para com o Dimas foi de perdão, né? Foi de compaixão, foi de bondade, porque o Dimas foi bondoso com ele.
Agora ele está desesperado, né? Vive uma vida desesperado porque ele quer encontrar a pessoa que ele matou e não consegue. E aí, ele vendo o Dimas, talvez ele tenha a possibilidade, o Dimas uma vez desencarnado, uma vez livre do corpo e equilibrado e preparado, talvez ele possa ser uma das pessoas que vai ajudar esse rapaz. Porque ele já começou ajudando ele, não entregando, abreviando, né? Deixando para depois, porque ele, durante a vida dele ele poderia fazer muita coisa em função, fazer muita coisa boa para as pessoas em função do arrependimento. Porque isso também é uma coisa que a lei divina leva em consideração. Não cabe a nós o papel de juiz, pessoal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque da mesma forma que a gente julga, a gente vai ser julgado. Olha aí, como é que esse assassino julgou o Dimas quando ele reconheceu o corpo? Como um amigo, né? Que protegeu ele e que agora precisava de ajuda de novo porque ele estava vivendo o inferno. O inferno de não poder pedir desculpa, pedir perdão pelo erro. Nós não temos esse tipo de julgamento, pessoal. Quem nos ensinou com esse tipo de julgamento foi Jesus, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes, deixando que a lei divina cuide desses casos, né? Ao lado do infeliz, em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas, mas Fabriciano surgiu inesperadamente, ordenando aos invasores afastamento imediato. Então você veja bem, o que fizeram? Foram, bateram nos espíritos, escorraçaram e falaram, olha pessoal, vamos sair daqui que aqui está tendo um velório e essa pessoa precisa descansar. E eles saíram. Mas eles chegaram lá mesmo por quê? Porque quem estava ali estava evocando, um processo de evocação, contando histórias a respeito do Dimas. Esvaziado o cômodo, o novo amigo observa. Garanto que esse grupo entrou nessa casa por invocação direta. Aí, ó. O nome disso é isso aí, pessoal, invocação direta. Todas as vezes que você conta, que nós contamos casos a respeito das pessoas, com bastante paixão, com bastante emoção, com bastante sentimento, a gente vai evocar aquela pessoa. Se ela estiver desencarnada, ela vem. Se ela estiver viva, ela sente onde ela estiver. Ah, eu me senti mal hoje. O que será isso, né? Ah, eu comi alguma coisa. Ah, muitas vezes é alguém falando de você. Aí como é que eu descubro isso, meu Deus? Descobrir para quê? Vai te ajudar no quê? O que nos protege de uma coisa desse tipo é a gente estar positivo. Mas como é que você sabe? Olha o Dimas. O Dimas foi positivo em todas as ações dele. Pois o espírito foi lá, falou com toda aquela vibração negativa que ele carrega, o coitado, e ele não sentiu absolutamente nada lá no colo da mãe dele. Enquanto que os amigos dele, cada vez que iam lá, ai, Dimas, ai, como é que eu vou viver, cara, você me ajudava muito, ele sentia tudo. Olha só que coisa, hein? Olha aí, pessoal. Isso tudo porque nós não entendemos que nós temos um corpo de energia que é sensível a isso. O nosso corpo de energia é sensível aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então nós temos que ter responsabilidade com isso, porque as pessoas sentem tudo isso. E prossegue. Narrei-lhe impressionado que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. Ele foi conversar com o Fabrício, né? A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Tá vendo, pessoal? Então a gente sempre pede para as pessoas, pessoal, vamos fazer o culto no lar. O que é o culto no lar? É um momento de prece, que você abre o Evangelho, abre a Bíblia, abre um livro positivo, um livro de ideias positivas, se você não tiver a Bíblia, se não tiver o Evangelho. Você lê, e se de alguma forma você quiser explicar aquilo, ou fazer uma reflexão sobre aquilo para quem estiver presente, é ótimo. Por quê? Porque nesse momento, se você conseguir um dia certo, um horário certo, todos aqueles que te amam vão te visitar e vão te ajudar naquele momento. Todos aqueles que te amam. Podem vir parente meu que é ruim, parente meu que está doente, que desencarnou,
assim, gente que era viciado. Pode. Não, mas eu não quero não, Mané Sérgio. Ué, mas se você faz o culto no lar e você tem ali vibrações boas, você pode ajudar esses espíritos. Ah, mas eu não quero não, Mané Sérgio. Eu quero espírito bom na minha casa e olha lá se eu quero espírito, porque eu tenho medo disso. Tudo bem, tudo bem. Eles não vão deixar de aparecer porque você pensa assim. Então, se você quiser ser útil, você pega e reza para essas pessoas, mantém um lar vibratoriamente adequado, uma limpeza adequada na sua casa, uma organização adequada, para que as energias da sua casa sempre estejam positivas. E o resto vem por aquilo que ele falou, pela, pela própria ação sua. Na realidade, a gente manter o nosso lar equilibrado, pessoal, é o resultado das minhas ações, das ações do meu marido, das ações dos meus filhos, a ação do meu pai que mora comigo, a ação de quem mora com você. Mas como é que eu faço? Mas eu não posso obrigar todo mundo. Não se preocupe. Faça os esclarecimentos, faça a sua parte, que todo o processo ao longo do tempo vai melhorar. A elucidação era significativa. Desejando, porém, fixar aprendizado, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Ou seja, o Dimas escutou o que o assassino lá perguntou, né? Geme sob terrível pesadelo, explicou Fabriciano ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele recebendo choques desagradáveis através do cordão final. Então você veja bem. Ele também sentiu, pessoal. Então nós temos que ter responsabilidade com os fatos que a gente conta. Ele sentiu menos do que ele sentiu com os parentes dele, porque ele não chegou nem aí pro corpo. Mas é como se ele tivesse tido um pesadelo, né? Entenderam, pessoal? Seguindo. Ouvindo e vendo os quadros invocados, perguntei. Não chegou a ver nem a ouvir, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Então é isso aí, pessoal. Elas chegam em determinado grau. Se ele tivesse mais maduro, ele não teria sentido isso. Ele sente isso porque ele está despreparado no processo dele de desencarne, como a gente vai ver na sequência do assunto aqui. Eu vou poder voltar para vocês compreenderem melhor. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. E é isso mesmo. Fazemos tudo isso porque somos ignorantes com relação a essas questões de quem somos nós de forma integral, corpo, espírito, perispírito e aura. E somos também ignorantes com relação a como essas energias todas que fazem parte da gente são trocadas com as pessoas que estão vivas ou com todos os elementos da natureza. A gente troca isso com os animais, com as pessoas, com as árvores, com as águas, com tudo. Ao invés de trazerem pensamentos amigos, vibrações fraternais e preces, atiram-se aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. Ou seja, em vez de ficar ali, né, num processo de vibração positiva, em prece, eles ficam contando casos que podem representar pedras e espinhos para aqueles que estão desencarnados. Sem terminar as considerações, a esposa de Dimas, num acesso de pranto, adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome, comovedoramente. Dimas, como ficarei? Estaremos separados para sempre. Fabriciano se dirigiu ao quarto e encontrou a genitora do médium fazendo esforço para contê-lo. Ou seja, o espírito queria levantar e ir até ela, e ela estava lá próximo do corpo. Pelo frio prateado, estabelecera vigoroso contrato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu cambaleante. Estava lívido e semilouco. Olha aí, pessoal. A gente não vê nada disso, né? Mas isso acontece. Avançou para a sala mortuária rogando paz, mas antes de chegar no corpo, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava aos braços da mãe menos aflito. Então o Fabriciano teve que aplicar um passe de prostração. Então você veja, às vezes a pessoa está lá no velório, as esposas, os maridos, as mães, os pais, os filhos, e de repente eles prostram. Nada mais é do que uma movimentação de energia que ocorre para que essa
invocação, essa chamada, esse desespero não prejudique quem está ali ainda não foi desligado. Ele ainda está ligado ao corpo físico ainda. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que a medida drástica deve ser a inicial. Pelos seus méritos, merece libertação pacífica e garantia para que se desembarace bem dos últimos resíduos da matéria densa. Então você veja bem, novamente, né? Essa medida foi mais drástica de desligar a esposa, porque senão ele não teria uma libertação mais pacífica, né? E mais harmoniosa. Outros amigos e afeiçoados do médio chegaram ao ambiente doméstico interessados em ajudá-lo. Dessa forma, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso à casa de Fabiano. No outro dia, Jerônimo, ao me avistar, disse-me: Espero que o velório lhe tenha trazido úteis ensinamentos. Sim, eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recinto consagrado à oração e ao silêncio. Então, pessoal, o velório não é um acontecimento social. O velório é um momento difícil para quem está se separando da pessoa, que não está desaparecendo, ela só está viajando para uma outra dimensão. E também não é um local para a gente poder ficar relembrando situações difíceis da vida das pessoas. Então deve ser um local consagrado à oração e ao silêncio. A gente respeita muitas vezes mais uma igreja, um salão evangélico, um salão de reunião pública espírita, um local, né, de uma execução clássica. A gente respeita muito mais um lugar desse do que um velório. E é um local muito importante no que diz respeito ao que nós somos, vamos assim dizer, ao conjunto que nós somos, à imortalidade que a vida representa. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas lógico que as pessoas não têm essa ideia, né? Ir num velório, muitas vezes, para muitos é uma dor terrível, porque lembra elas que elas vão um dia morrer. Então elas fazem de tudo para poder viver aquele momento o mais rápido possível. Então, vamos conversar para o tempo passar mais rápido, vamos ali tomar alguma coisa ali na cantina para a gente poder distrair um pouco. A gente encontra as mais variadas maneiras de se distrair para não ter que ficar pensando que um dia nós vamos estar no lugar daquela pessoa que está ali. Então, tudo isso, pessoal, é em função da gente não querer compreender isso aí, porque a gente acha que morrer é o fim. E não é o fim. E aí, não sendo o fim, todos esses aspectos aqui, os que nós vamos ver na próxima semana, envolvem a pessoa que continua viva de uma maneira que a gente nem imagina. E nosso próximo encontro, então, nós vamos ver a continuação das providências com relação ao desprendimento de Dimas e a percepção da continuação da vida após a morte. Muito bem, muito bem, muito bem. Tudo bem aí, pessoal? Ótimo. Muito bem, pessoal. Vimos aí o que nós fizemos hoje. Na realidade, nós fomos para um velório e pudemos ver o que acontece no velório do ponto de vista da espiritualidade. É como se a gente estivesse dormindo, a gente se desdobrou e foi assistir um velório e todos os cuidados que ocorrem com a pessoa que está ali deitado no caixão, que a gente só enxerga aquela pessoa ali quietinha, e toda a vida que existe, olha bem as palavras que eu estou usando, toda a vida que existe no aspecto espiritual daquela pessoa que está sendo velada e das pessoas que estão ali encarnadas e das pessoas que estão ali desencarnadas, que fazem parte dessa vida imortal que nós estamos conversando. Então, pessoal, vocês vejam que não aconteceu nada demais. Não, como não aconteceu nada demais? Pelo amor de Deus, eu não sabia que isso acontecia. Não, não acontece. Do ponto de vista de você compreender que você é imortal, não aconteceu nada demais. Contou-se uma história em que, pela sensibilidade, os envolvidos aparecem.
E todos os envolvidos que aparecem estão relacionados com quem acabou de desencarnar e com algumas das pessoas presentes. Então, vocês vejam que é uma coisa da vida normal, só que traz prejuízo. Prejuízo para a pessoa que está desencarnada, prejuízo para as pessoas que estão contando e prejuízo para as pessoas que fazem parte daquela história. Tudo isso, pessoal, porque a gente não tem consciência de que nós temos uma irradiação que afeta todo o nosso mundo. Cada um de vocês está irradiando uma coisa agora, baseado nos pensamentos que cada um está tendo com relação a essas informações. Vocês não têm pensamentos com relação a mim, vocês têm pensamentos com relação às informações. E cada um vai chegar às suas conclusões. E cada conclusão vai trazer uma qualidade vibratória que vai estabelecer uma relação. Não tem muita novidade nisso, pessoal. É simples. Eu vou para uma festa, aí eu vou escolher uma vibração. Abro o guarda-roupa, ponho uma vibração. Ah, não gostei dessa, joga fora. Põe outra vibração. Ah, essa eu não gostei. Aí, joga fora. Pega lá, põe uma vibração na parte de baixo do corpo, põe uma vibração na parte de cima. Ah, não combinou, põe outra, põe outro, põe outro. Aí eu pego, põe um óculos, não gostei. Tudo isso, pessoal, do ponto de vista da vibração, é o que acontece. Aí você sai e você vai chegar na festa e você vai causar uma impressão. O que é isso? É em função do que você está causando essa impressão? Em função da vibração que você vestiu. Só que nós criamos vibração, pessoal, pelos nossos pensamentos. Então não sei se vai dar para a gente estudar um dia um caso desse, mas é o caso da esposa de um juiz que julga um caso lá no livro Libertação. O André Luiz chega na casa, vê a mulher no corpo físico, de uma formosura, mulher. Mas o perispírito da mulher era de um verdadeiro monstro, por causa da forma como ela encarava e vivia a vida dela. Então, qual é a roupa vibratória que nós vestimos? Cada um sabe da sua. O que nós não prestamos atenção é o que essa roupa vibratória causa nos outros. E nós temos condições de fazer isso. Ah, mas não tem que me preocupar com o que os outros acham, não, mano. Eu sou eu mesmo, eu sou assim mesmo. Não, isso está muito em voga hoje, né? Pois é, tudo bem. Só que você vai responder por isso. Você vai responder por isso. Ah, não, eu gosto de usar roupa assim, assim, tal, aparecendo, mas tudo bem. Aí você é atacada sexualmente. Muito bem. Quem te atacou é um doente sexual. E você é responsável por ter causado uma crise nele. Ah, mas isso não é possível. Sendo assim, o que eu vou fazer? Ué, você vai ter que se equilibrar. Você nem precisa sair com uma burca, nem precisa sair seminua. Tudo tem equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Então, eu estou querendo dizer com isso é que a gente sabe como é essa questão da energia, só que a gente não presta atenção. E o resultado da nossa energia a gente só vê nos momentos de discussão muito séria, porque aí aparece. Né? Mas quando é uma vibração ali só de crítica, de coisa, desavença, isso quase não aparece. Mas saiba que está causando efeito. Então hoje vimos o caso particular da nossa vestimenta vibratória causando uma alteração no ambiente de uma pessoa que está muito fraco no momento da sua desencarnação. Ponto. Isso é um ponto, isso é um caso particular. No nosso dia a dia, pessoal, isso acontece, viu? Você está com a sua amiga lá no cabeleireiro, lá no lugar onde a gente não fala quase da vida dos outros, né? Eu não frequento cabeleireiro, não, mas eu imagino, né? E aí fica contando, tá, muito bem. As pessoas estão sendo evocadas, pessoal. Só não aparecem porque estão vivos. Mas se você contar algum caso de alguém que já faleceu, ela pode aparecer. E vai te perguntar, igual fez lá, o que você tem com isso? Você é juiz? Você é perfeito? A sua vida é perfeita? Eu vou passar a te acompanhar para saber se a sua vida é perfeita desse jeito, porque você está falando de mim. Você sabe da minha vida. Ah, porque que é isso? Eu só estava comentando, não é nada mais, não tem. Não, mas tem, pessoal. E isso nós estamos falando do ponto de vista da gente agir, mas as pessoas podem fazer a mesma coisa conosco. Vai ter sempre um processo de ressonância. Então, vamos ter cuidado com isso, pessoal. E esse cuidado começa na autoobservação, no estado de presença, em você prestar atenção no que você está fazendo naquele momento. Não é ontem e não é amanhã, é no agora.
Agora, o que eu estou fazendo com esses pensamentos? Na hora que eu estava começando a contar a história lá do coronel, como é que estava a nossa mente? Nossa, o que será que aconteceu? Eu não li o caso. Vai, Manuel Sérgio, conta aí o que está acontecendo. Nós estávamos assim? Então vocês vejam que é assim que a gente faz evocação. Como é que é? Me conta. É isso. Muita paz para todos. Vamos fazer a nossa prece. O nosso estudo, pessoal, é de conscientização, não de cobrança. Entenderam bem? O que importa é daqui para frente. Não o que você pensou ontem, o que você já fez lá. Esquece isso. Agora, essa informação que você fez ontem, antes, é bom para você saber que você tem um hábito. Então, pronto, você já sabe que tem um hábito, então agora você vai prestar atenção em como mudar esse hábito. Esquece. Esquece o que passou. Passou, já foi. Vai construindo um hábito e uma personalidade nova, baseado nas informações que você tem. E outra coisa, tenha calma com isso. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas seja perseverante. Seja perseverante. Preste atenção. Se você prestar atenção, você vai muitas vezes brecar uma situação. Vai cortar determinada situação. Não vai chegar até o fim. E se chegar até o fim, você pega e aprende com aquilo. E segue em frente. Porque é isso. É por isso que a reencarnação existe. Vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos agradecer a Deus. Porque muitas informações úteis chegaram até nós hoje. E nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Porque o teu amor jamais deixou de estar presente em nossas vidas. E são muitas as informações que chegam hoje para nós, de todos os lados, em toda a literatura, todas situações úteis para aprendermos o discernimento, a nos posicionar, a amadurecer, a compreender a natureza humana, para que possamos cada vez mais agir de forma cristã, consciente, positiva e construtiva. Graças a Deus. Que Deus seja louvado e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito bem, pessoal. É isso aí. Boa noite a todos. Obrigada Boa pela noite. aula. Boa noite, Lenovo. Tchau, Boa Lenovo. noite. Tá, Boa 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 noite. 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 Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau, Boa noite. tchau, tchau. Tchau, Boa dona noite. Maria. Todo Tchau, mundo. cara. Deus Deu uma abençoe parada a na barba, hein, todos. bicho? É, muito bem. Tá bonitão, hein, com essa barbona branca. Tchau, dona Maria. Com Deus. Carlos. Fica com Deus, garoto. Boa noite a Breno. todos. Tchau. Ana Paula, que não aparece. Sei lá quem é que tá assistindo aí. Se é Ó, Júnior, se é Eu Ana tô Paula. sim. eu também. Eu tô Júnior Ah, sim. também tá muito aqui. bem, hein? Júnior também tá Alguém aqui, andou fazendo Henrique tá aqui. aniversário esse dia aí. Diz que tá com É, 60 e poucos anos. É isso mesmo? Quase. 4,8, rapaz. 4,8, Obrigada. mas Foi é bom muito ser bom o novo, viu? É estudo. bom ser novo. Nossa Senhora. Gente, Boa com saudade de noite. Muito vocês, bom viu? Boa estar com Fica a noite. paz. vocês. Abraço, Tá Dona jóia. Maria. Ó, Manuel, amanhã eu e a Ana não vamos participar da. Nós estamos fora de casa, viu? Não Nós quero nem estamos em São saber, Paulo. amigão. Você se vira aí. Tô Ah, então eu brincando, vou tô ter que brincando. Tá certo. pegar um Aproveitem voo aí, e. tá? Boa noite. Tá bem, obrigado. Tchau. Fica com Um Deus. abraço, com Tchau, Deus. tchau. Tchau.